Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Com muita alegria, chegamos até você com mais um culto em vídeo. Nós fazemos isso em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus conosco, Deus que também se faz presente aí onde você se encontra. Nós queremos abrir esse culto, queremos saudar vocês com as palavras bíblicas que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, onde nós lemos: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Palavras do nosso Senhor. O Senhor que é aquele que sempre foi, que sempre será. Sempre existiu e sempre existirá. O nosso Deus é aquele que não muda, é aquele que sempre será o Deus Todo-Poderoso. Que esse Deus também se faça presente na tua vida, que Ele fale ao teu coração e que Ele te fortaleça na fé. Que a palavra do Senhor nos incentive para a caminhada de mais uma semana. Por isso convido também você para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma vez podermos receber a tua palavra, por mais uma vez podermos aprender um pouco mais a teu respeito. Entregamos a ti o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para que tu possas falar, para que tu possas nos alcançar. Mostra, Senhor, aquilo que precisamos ainda aprender, nos corrige onde temos errado, que, Senhor, tenhamos um tempo de celebração da Tua presença, que Tu possas falar aos nossos corações e edificar as nossas vidas para a honra e para a glória do Teu nome. Entregamos a Ti esse tempo, entregamos a Ti também as nossas preocupações. Cuida daquilo que não podemos cuidar e também abraça aqueles que nesse momento estão distantes de nós e que talvez por algum motivo estão sofrendo. Confiamos cada um dos motivos, cada uma dessas pessoas aos teus cuidados e te pedimos para que essas preocupações não nos impeçam neste momento de ouvirmos e compreendermos aquilo que tu tens a nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor.
cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É Ele quem dá, o Espírito Santo é Ele quem dá, o Espírito Santo é Ele quem dá, o Espírito Santo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é o Senhor, amém, aleluia, Jesus é o Senhor, amém, aleluia, Jesus é o Senhor, amém, aleluia, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Olá, estimados, estimadas, quero fazer a leitura para vocês hoje do texto que temos previsto para a pregação desse domingo. E eu leio então da carta aos Efésios, capítulo 1, os versículos 15 até o 23. E lá diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Até aqui a leitura e desejo a todos nós, então, uma ótima pregação. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida
texto maravilhoso que nós acabamos de ouvir, texto que traz ensinamentos muito legais e que eu quero conversar com você agora um pouco para meditarmos em cima dele, vermos então o que Deus tem a nos dizer também a respeito desse texto. Gostaria de iniciar perguntando para você o que o nosso convívio comunitário tem testemunhado. Se nós formos olhar lá no início do texto, no versículo 15 e 16, o apóstolo que escreveu a carta vai nos dizer que aquela comunidade gerava motivos de gratidão a ele. Por conta disso eu pergunto, o que o nosso convívio comunitário tem testemunhado às outras pessoas? O que a nossa fé, a nossa vida de fé vivida em comunidade tem testemunhado? O que ela mostra aos outros? O que ela revela aos outros sobre nós, sobre quem nós somos, sobre o que nós cremos? Quando alguém pensa em cada um de nós, ou no nosso coletivo, seja ele qual for, seja os cristãos, os evangélicos, os luteranos, os membros da comunidade tal, os membros da paróquia de Nova Petrópolis, seja qual for o grupo do qual nós nos encontramos. O que essas pessoas pensam a respeito desse grupo? O que elas pensam a respeito dos cristãos, ou dos cristãos de Nova Petrópolis, ou dos luteranos do Rio Grande do Sul, ou dos luteranos do Brasil? O que vem à mente? Um exemplo que eu posso dar para você sobre esses coletivos é o que uma vez um professor de teologia comentou, de que quando foram fundar uma faculdade de teologia, ele então sugeriu, apresentou a sua vontade de que ele não gostaria que essa faculdade possuísse no nome o termo evangélico. Por quê? Porque em algumas regiões do Brasil o coletivo evangélicos representa algo negativo, algo ruim, é uma visão deturpada às vezes da realidade do que é ser um evangélico. Nós entendemos como cristãos que evangélico é aqueles que servem a Deus através do evangelho de Jesus, da mensagem do evangelho, etc. Porém, para muitas pessoas, quando é falado sobre evangélicos, vem à mente alguma pessoa trapaceira, alguma pessoa que vai te enganar, que é dinheirista, que vai fazer alguma falcatrua. E por isso ele não queria se ligar, se conectar a esse coletivo de evangélicos. Muito interessante. Mas pensando também no nosso particular, quando alguém escuta sobre nós, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa paróquia, o que será que essa pessoa ela é motivada a fazer, ela é motivada a pensar? Vejam só que interessante, Paulo ele fala que desde que ele soube da fé dos destinatários da carta, de quem iria receber essa carta, e também do amor que eles tinham uns pelos outros e por todo o povo santo, ou seja, por toda a igreja de Jesus Cristo em toda a parte, isso fez com que Paulo, a fé deles e o amor deles fez com que Paulo fosse a Deus em oração de gratidão, se colocasse diante de Deus agradecendo por existir a vida dessas pessoas, por eles terem essa comunidade de fé que testemunha tão grandiosamente a sua fé em Jesus Cristo e o seu amor uns pelos outros. Muitas vezes, como no caso que eu citei ali do evangélico, o que comunidades ou cristãos testemunham acaba gerando vergonha, acaba gerando, de certa maneira, repulsa em outras pessoas ou até mesmo em outros cristãos. E o que as pessoas têm, no final das contas, ouvido falar de nós cristãos? De nós evangélicos, de nós luteranos, de nós cristãos de comunidade X, de comunidade Y? Será que eles têm ouvido falar e ouvido testemunhos a respeito da nossa fé em Jesus Cristo e do nosso amor uns pelos outros?
Será que é isso que está marcando, como Paulo foi marcado aqui por essa comunidade, pela fé em Jesus Cristo e pelo amor uns pelos outros? O texto ele nos mostra um testemunho de Paulo, o qual nos dá uma lição extremamente interessante. Se nós queremos gerar nas outras pessoas motivos de gratidão a Deus pelo que temos feito e pelo que temos vivido em comunidade, nós devemos nos exercitar em testemunhar da nossa fé em Jesus Cristo e do nosso amor pela sua igreja, pelos santos, pelos que são partes do povo de Deus. E assim sendo, testemunhando nosso amor pelos que fazem parte do povo de Deus, testemunharemos também o nosso amor ao mundo, seremos conhecidos por esse amor que testemunhamos e que vivemos. Por esse motivo, pelo amor que eles apresentavam e pela fé no Senhor Jesus Cristo, é que Paulo foi levado a ter momentos de gratidão. Gratidão pela vida de fé, pela vida que essa comunidade expressava. Ou seja, Paulo, ali naquele momento, ele percebeu assim, graças a Deus que essa comunidade existe, que essas pessoas existem, eu dou graças a Deus pela existência deles. E isso faz com que a gente pense, a nossa vida comunitária tem feito com que outros cristãos e outras pessoas deem graças a Deus por existirmos? Esse é o primeiro ponto aí do versículo 15 e 16. Indo para o versículo 17, é bem interessante, que pode parecer muito óbvio o que eu vou falar aqui a partir desse versículo, mas nós só podemos conhecer a Deus através dele mesmo, caminhando com ele. Já pararam para pensar nisso? Como que nós conhecemos uma pessoa, por exemplo? A gente pode até ler relatos sobre uma pessoa, a gente pode até escutar testemunhos, outras pessoas falando a respeito dela, mas para conhecê-la de fato, nós precisamos dela. Nós precisamos estar andando com ela, nós precisamos estar com ela, passar tempo com ela, pedir para ela, para que ela, por exemplo, nos conte quem ela é, o que ela pensa, quais são suas vontades, qual é o seu jeito, e assim iremos conhecendo e criando intimidade com essa pessoa. E como que nós conseguimos da mesma forma fazer isso com Deus? Bom, Ele mesmo estabeleceu alguns meios, os quais eu posso citar aqui, como a palavra, a oração, a pregação, os sacramentos, meios aos quais Deus se dirige a nós e podemos assim conhecer a Ele, criar intimidade, laços, desenvolver isso com Ele. Mas o detalhe mais importante aqui do versículo 17 é que para conhecer a Deus é necessário que Deus se revele a nós, que Deus abra os nossos olhos e que Ele nos dê sabedoria e entendimento. Somente assim nós cresceremos no conhecimento de Deus, que é o que Paulo fala aqui. E isso parece muito óbvio. Óbvio que para conhecer a Deus eu preciso de Deus. Mas muitas vezes a gente não age dessa forma. Quantas vezes você já não viu pessoas, ou talvez você mesmo foi essa pessoa que pensou, eu posso chegar a Deus de qualquer forma, por qualquer caminho. Todos os caminhos, afinal, levam a Deus. Ou pensou que Deus é um só, então pouco importa se eu sou cristão, se eu sou luterano, se eu sou católico, se eu sou espírita, se eu sou ocultista, se eu sou budista. O que importa é que em meio a essas experiências religiosas na minha vida, com o mistério, com o secreto, com o oculto, assim eu vou descobrindo de alguma forma Deus. Vocês já não ouviram pessoas falando coisas parecidas com isso? Bom, quantas pessoas nós não conhecemos que tentam descobrir os mistérios da existência humana, os mistérios do mundo, manipular as coisas ocultas, descobrir coisas ocultas, e por isso se envolvem justamente com ocultismo, com benzimentos, com manipulações e até mesmo deturpações da realidade. E ao fazer isso, pensam que estão caminhando em direção ao conhecimento de Deus, ou pelo menos ao conhecimento do sobrenatural, ou de uma grande força que rege o universo, algo do tipo.
Mas não, infelizmente essas pessoas estão caminhando para a confusão. E no final das contas, caminhando para a confusão, estão caminhando para a própria destruição. Nós não conheceremos a Deus através dos nossos próprios meios, dos nossos rituais, do que nós inventamos como meios para se chegar a Deus como seres humanos. Mas nós conheceremos a Deus tão somente pela sua própria revelação, pelo que Ele próprio se deixou conhecer a nós. O que Ele se revela e como Ele se revela a nós? Como nós podemos então ter segurança de conhecermos realmente a Deus? A resposta, como eu disse antes, a princípio parece óbvia, estando com Deus, mas a gente não pensa muito nisso. Por isso eu digo, somente mediante Jesus Cristo e somente mediante a sua palavra que podemos vir a realmente conhecer a Deus com segurança de que estamos conhecendo a Ele. Percebam que ao longo de toda a trajetória da Bíblia, com vários personagens, desde lá Abraão, por exemplo, até várias outras cenas no Antigo e no Novo Testamento, em nenhum momento o ser humano conheceu realmente algo a respeito de Deus por capacidade própria, por ter conseguido fazer um ritual, fazer alguma coisa ali, manipular algo e conhecer a Deus. Sempre quando o ser humano tentou isso, é mostrado que houve confusão, houve bagunça, desordem, destruição, caos. Pois sempre foi, ao longo de todo o testemunho bíblico, Deus quem chamou, Deus quem se revelou, Deus quem falou com o ser humano e Deus quem mostrou quem Ele realmente é. Esse nosso desejo, muitas vezes, esse instinto que nós temos de sentirmos uma dúvida a respeito da nossa existência, a curiosidade que nós temos a respeito de conhecer o além, pode revelar um sentimento sincero que nós temos como seres humanos de perceber que existe algo que está para além de mim, que existe algo que está para além da minha existência. Porém, tudo que buscarmos que estiver fora do que Deus nos revelou causará confusão e não edificação. Causará desordem e não crescimento no conhecimento de Deus, como Paulo coloca aqui no versículo 17. Que o desejo dele, a oração dele, é para que eles cresçam ainda mais no conhecimento de Deus. Aqueles, então, que acham que sabem de Deus, que conhecem a Deus, mas que em momento algum reconhecem que o conhecer a Deus parte do próprio Deus, da sua própria revelação, da resposta que ele dá ao clamor que Paulo faz ali, de que Deus dê a eles mais sabedoria, que Deus dê a eles mais entendimento. Tudo isso pode até fazer com que, se a gente não reconhecer que o conhecimento de Deus parte dele mesmo, parte da resposta que ele nos dá a essa oração, clamando a ele por entendimento, por sabedoria, a gente pode até então conhecer de uma forma Deus, que seria de uma forma abstrata, de uma forma apenas intelectual, que nós teríamos da ideia de um Deus formulado por alguma filosofia, por algum pensamento humano. Mas não conhecem, então, de fato, pessoas que pensam dessa forma, que o conhecimento de Deus está desligado dele, não o conhecem como Deus vivo, como Deus que chama o pecador, como Deus que abre os nossos olhos, perdoa os nossos pecados, nos conduz a uma nova vida em fé. Percebem? Nós podemos achar que estamos descobrindo e conhecendo a Deus, enquanto que, na verdade, nós estamos descobrindo e conhecendo uma ideia abstrata sobre algo que foi, talvez, pensado, construído, mas não de um relacionamento pessoal com esse Deus que me transforma, muda quem eu sou e só me permite crescer em conhecimento dele, porque ele mesmo se revela assim a nós e nos conduz nesse caminho de crescimento, de relacionamento com ele. A expressão que usa-se aqui no texto, o crescer no conhecimento dele, ela traz justamente a dimensão de que conhecer a Deus é conhecer a Ele não apenas de uma maneira intelectual, mas também de um modo pessoal, de um modo relacional. Então, em vários momentos, nos é falado de que nós devemos sim, todo o nosso ser louva a Deus, inclusive nosso intelecto, a nossa mente, o nosso raciocínio,
mas isso não de maneira exclusiva e não como o meio ao qual temos de buscar a Deus, mas Deus também, e aqui o texto reforça isso, de que conheceremos a Ele através de uma vida de relacionamento com Ele. E o conhecer, o crescer no conhecimento a Deus, é crescer então de modo pessoal, relacional com Ele. Por isso que conhecer a Deus não é uma tentativa de ir sozinho, buscando por algo, como alguém que está andando no escuro, tateando, tentando encontrar algo, como se fosse descobrir algo ali. Mas somente o conheceremos se estivermos juntos a Ele e submissos a Ele nessa busca. Por isso que vida de fé se faz em oração, por isso que o estudo da Bíblia se faz em oração, por isso que a nossa resposta à Bíblia, que nós poderíamos dizer teologia, ela também se faz em oração, porque para conhecê-lo nós precisamos dele. E é por isso que o autor ele reconhece no início do texto a fé dessa comunidade em Jesus, a fé que eles têm em Cristo e o amor uns pelos outros, mas ainda assim o autor ele ora pedindo a Deus sabedoria e entendimento àquela comunidade, para que aquela comunidade continue crescendo e amadurecendo no conhecimento de Deus. O autor reconhece que por mais que eles já tenham iniciado a caminhada, o único que é capaz de desenvolvê-los ainda mais é o próprio Deus. Que isso então nos instigue a buscar o mesmo em Deus, o conhecimento e o crescimento nele. Versículo 18, o autor revela que Deus, ao nos chamar, ele nos concede uma rica e gloriosa herança de esperança. É isso que está falando ali. E esperança aqui, para os que creem, é a expectativa que nós temos do retorno de Cristo. E também, junto à expectativa que nós temos do retorno de Cristo, é a expectativa que nós temos das futuras bênçãos que com Cristo virão. Aqui se revela uma grande alegria que todos nós podemos ter em Deus. A alegria que a promessa dele nos traz, com a esperança que ele nos dá de que, unidos a Cristo, os que creem se tornam herdeiros com ele de todas as bênçãos que Deus prometeu. E isso é incrível, é um motivo que pode e deve nos alegrar, nos encher de esperança. No versículo 19, na sequência, o autor ele pede a Deus que lhes dê entendimento para compreenderem a profundidade daquilo que o próprio Deus fez por eles. E afinal de contas, o que Deus fez por eles e faz conosco hoje também, que o autor fala aqui? Pois o autor está clamando, Deus, dê a eles a capacidade de compreenderem a profundidade do que o Senhor fez por eles. Bom, Deus ele agiu em favor deles, dos cristãos. E hoje ele age também em nosso favor, nos chamando para pertencermos ao seu povo com o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Isso foi poderoso, isso foi grandioso, algo nunca visto antes e algo que mudou toda a história da humanidade dali em diante. E com o mesmo poder, Deus nos chamou da escravidão do pecado, de uma vida que caminhava rumo à morte, rumo à destruição, rumo ao choro e ranger de dentes eterno, para a vida, para uma vida viva. Deus nos chamou da morte para a vida, com o mesmo poder que chamou Jesus da morte para a vida. E além desse poder se manifestar nesse ato de Deus por nós, esse versículo revela que o poder de Deus para conosco é o poder do seu Espírito agindo no seu povo, uma vez que estamos unidos a Jesus Cristo, o ressurreto. Isso é mais um motivo de gratidão, mais um motivo de alegria que o autor nos apresenta. E principalmente é mais um motivo ao qual nos leva a orar a Deus para que consigamos entender. Pois essa mensagem, essa verdade, a cruz de Cristo e o poder de Deus manifesto ali é loucura para os que não creem, mas para os que creem, ela é poder de Deus e esperança e nos enche ainda mais de esperança. Caminhando para o desfecho do texto, nós temos no versículo 21, ali o autor mostra que Jesus Cristo é apontado então como Senhor e revela a esperança que temos de um dia contemplarmos a sua glória,
Cristo em glória. Aqui é bem legal porque o texto diz ali: agora Jesus Cristo está muito acima. O autor ele nos mostra que o poder e a autoridade de Jesus transcendem, ou seja, estão para além de todos os poderes, autoridades, líderes ou qualquer outro nome, tanto nesta era como na vindoura. O texto ele conclui anunciando a esperança, proclamando a verdade da qual este culto também quer lembrar. Lembremos que hoje é o último culto do nosso calendário litúrgico do ano, é o culto de Cristo Rei, que quer lembrar que Jesus Cristo é Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos, e anuncia então essa esperança do dia em que Cristo, de que isso se concluirá, se concretizará, será consumado. Jesus Cristo, ele é Rei e Senhor. Deus submeteu, e o texto mostra isso, todas as coisas à autoridade de Cristo. E submeter todas as coisas à autoridade de Cristo, literalmente está dizendo que Deus submeteu todas as coisas aos pés de Cristo. E é por isso que nós aguardamos e esperamos o dia em que se cumprirá o versículo que diz que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é motivo de grande esperança a todos nós. E o texto finaliza então com o versículo 23. Se nós lembrarmos no seu início, o texto nos leva, pode ser um elogio a nós, quem sabe, caso estejamos gerando nos outros o que essa comunidade gerou em Paulo, um sentimento de gratidão por existirem. Mas também o texto no início poderia ser, um grande chamado de atenção a todos nós, caso não estejamos dando um bom testemunho, gerando nas outras pessoas um bom sentimento e um sentimento de gratidão por existirmos. O texto ele caminhou e apontou para o motivo principal e central de tudo, Jesus Cristo, e a saber que Jesus Cristo é Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos. E o texto ele termina aqui olhando para cada um de nós. O texto ele conclui pensando no coletivo do povo de Deus, ou seja, no sermos igreja. E falar de ser igreja é também falar de cada um de nós aqui de maneira bem especial e pessoal, pois a nossa individualidade constitui a coletividade do ser igreja. Portanto, eu digo a todos nós, inclusive a mim, que a igreja, como corpo de Cristo, e o texto anuncia isso, é a plena expressão dele neste mundo. A presença de Cristo que enche todo o universo é refletida em seu corpo e opera por meio dele. E nós somos o corpo de Cristo. Portanto, lembremos e tenhamos nossa esperança em Jesus Cristo, que é Rei e Senhor, e que voltará justamente para a consumação, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu nome. Mas até lá, não nos esqueçamos do nosso papel como corpo de Cristo. Tenhamos sim a esperança do dia em que Ele voltará, todo joelho se dobrará, como eu acabei de anunciar, mas não nos esqueçamos do papel agora, presente nosso, como corpo de Cristo aqui no mundo, chamado a refletir a presença de Cristo em todo o mundo. Isso parece difícil e eu creio que não é realmente uma tarefa fácil. Mas lembremos do começo do texto. E por mais que pareça óbvio, mas é somente caminhando com Ele, clamando a Ele, pedindo a Ele e por meio dele que nós poderemos tornar isso possível, poderemos ser a igreja e manifestar a Cristo como o seu corpo neste mundo. Que você seja abençoado por essa mensagem e que ela possa fazer você refletir a respeito da tua vida pessoal, da tua vida comunitária e do teu relacionamento com Deus, na forma como você tem se achegado a Ele para o conhecer. Deus os abençoe. Tchau, tchau. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu te convido para a nossa oração final. Amado, bondoso Deus e Pai, assim como o apóstolo Paulo, nós também queremos te dar graças por todas as pessoas que confiam em Ti, que se reúnem em nossas comunidades, por todos os sinais de fé, de confiança em Ti, por todos os sinais de amor uns pelos outros, e também te damos graças pela esperança viva que está em nossos corações por causa de Cristo Jesus. Ele que venceu a morte e o mal, Ele que foi ressuscitado e está sentado à Tua direita, ó Pai. Ele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que o Teu reinado, Senhor Jesus, continue neste mundo tão complicado, tão difícil. Que a Tua vontade aconteça em todos os âmbitos da vida, na política, esteja abençoando as pessoas que foram eleitas para os seus cargos, abençoa as nossas famílias, abençoa a todos que se esforçam pela justiça social, pelos direitos iguais, pelo fim de discriminação, como o racismo também. Colocamos este mundo em Tuas mãos, sobre o qual Tu continuas sendo Deus e Senhor. E sob o Teu senhorio nós queremos viver a nova semana, os dias de nossas vidas da melhor forma possível. Queremos entrar no tempo de Advento com esta esperança na volta de Cristo e também no preparo do Natal do Senhor. Por tudo isso nós Te louvamos e pedimos a Tua bênção e a Tua paz enquanto oramos como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Eu desejo e peço que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse-lhe Jesus, Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus e do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar.
Disse Pedro sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os outros a andar na sua luz. Como pescadores vamos arriscar, rede mar adentro o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar.